Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu disse, estou alegre por estar aqui novamente nesta casa, onde nós aqui crescemos, aprendemos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Nivaldo, irmã Shirley. Quero parabenizar o Bruno, pastor Bruno, que agora está na frente dessa obra. Deus abençoe a vida do pastor Bruno. Hein? Se eu falar isso, meus filhos vão ficar com raiva. Mas eu vou falar uma coisa, irmãos. Parabenizar também a irmã Joyce. E eu sei que muitos irmãos aqui conhecem o pastor Bruno desde pequeno, mas eu conheço o Bruno desde pequeno mesmo. Eu conheço a vida desse homem, desse jovem, que está com os cabelinhos brancos, tá? Bastante. Eu vi um dia desse e falei, Bruno tá... Mas eu conheço o pastor Bruno e sempre, desde o começo, a gente sabia o que Deus ia fazer na vida dele. O que Deus está fazendo na vida dele. Que vai fazer para a glória do Senhor. Eu profetizo nesta casa que grandes coisas vão acontecer para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Eu deixo uma saudação à minha esposa, missionária Dilma, que estamos lá na Flórida já faz 5 anos, nem parece, né, irmãos? 5 anos já na Flórida. E ali, 4 anos, nós vamos fazer o aniversário da igreja a qual nós somos pastor. E vamos para um novo templo, um novo local, as portas que o Senhor tem aberto para nós. Grandes coisas o Senhor está fazendo também. Estamos ali porque Deus um dia falou para nós irmos para a Flórida. E ali estamos porque o Senhor nos enviou. E o Senhor tem salvado vidas, tem trabalhado, temos bastante dificuldade, sim, não é fácil começar um ministério em casa. Nós começamos na nossa casa, hoje nós já temos um local mais amplo, começamos um local bom, agora temos um local mais amplo ainda, para a glória do Senhor. Peço as orações desta igreja por nós ali, porque nós estamos ali para ganhar almas para Cristo. Quando eu estava indo para a Flórida, o Senhor nos chamou e nós estávamos já indo, e eu um dia estava indo sozinho no meu carro, já de mudança, eu fui várias vezes, mas teve um dia em que South Carolina tinha um outdoor com um versículo bíblico, e eu li, e eu achei interessante. Não me lembro o versículo bíblico, mas eu me lembro que Deus falou comigo. Você está indo para este lugar porque ali tem famílias que precisam da minha presença. E graças a Deus, irmãos, estamos ali. Muita dificuldade, mas o Senhor tem nos dado grandes vitórias. Quero cumprimentar a todos os irmãos. Não vou falar nomes, porque senão eu vou falhar. Mas é bom ver todos nessa noite. Amém? Quero ser rápido e sucinto nessa noite, para que possamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos meditar, irmãos, num texto bastante conhecido, que está Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 12. Glória a Deus. Esse púlpito, para mim, ele tem uma representação muito grande, porque aqui muitas vezes nós já ministramos e daqui já ouvimos muitas palavras gloriosas desse púlpito. João, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo 11. Vamos acompanhar, abra sua Bíblia nessa noite. Glória a Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era um ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Mais uma vez, Senhor, chegamos em Tua presença para Te louvar, Te engrandecer. E nesta noite, Pai, vamos ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha em nossos corações falando poderosamente, ó Pai. Viemos aqui para ouvir, para Te adorar, para ouvir a Tua voz, ó Pai. E em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém? Glória a Deus. É uma passagem bastante conhecida de todos, mas eu tenho como tema nessa noite: Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Nós sabemos que João, escrevendo também no capítulo de número 4, no versículo 23 e 24, diz assim também a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se tem uma coisa que Deus está procurando, é adoradores. Nós vamos aprender algumas lições aqui nesta noite de Maria, porque ela adorou a Jesus de uma forma inusitada, uma forma tão diferenciada, em que isto cativou a atenção de todos que estavam ali. Maria era aquela que sempre estava aos pés de Jesus. Toda vez que encontramos Maria na Bíblia que fala dela, ela estava sempre aos pés de Jesus. Ela estava aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Ela estava aos pés de Jesus para enxugar os seus pés com os cabelos. E também estava aos pés de Jesus quando o seu irmão Lázaro tinha morrido. Ela se lançou aos pés de Jesus. Ela era uma mulher que se lançava aos pés de Jesus o tempo todo. E é isso exatamente que precisamos fazer. Estar sempre aos pés de Jesus. Sempre na presença de Deus. E nós vemos nessa passagem bíblica em que Maria, nós vamos ver aqui, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Maria, a adoração dela era voluntária. A adoração, ela tem que ser voluntária. Perceba que ninguém forçou ela
para tomar aquele perfume e ungir a Jesus. Ela de si mesmo foi e tomou. O texto diz que ela tomou aquele unguento para ungir os pés de Jesus. Ela diz assim: então Maria tomou 1 libra de unguento de nardo puro. Vamos aqui conjecturar. Estava na casa. E Maria, agora, quem sabe, tinha outros perfumes inferiores para poder dar a Jesus. Mas ela pegou o seu melhor. Então ela tomou voluntariamente. Irmãos, não adianta alguém servir a Cristo forçado. Não adianta ninguém ir na igreja forçado, porque isso não é adoração. Eu sei que os irmãos entraram nesta casa, vieram aqui, porque os irmãos tomaram a posição voluntária de vir adorar a Deus. E isto que Deus está procurando, que sejamos voluntários. Que não seja por pressão de pai, ou mãe, ou filho. Eu sempre, irmãos, eu vejo, eu enxergo dessa forma. A Bíblia diz que nós não devemos forçar ninguém. Não é por força nem por violência, sim pelo meu espírito. Quando alguém que nós precisamos, estamos orando para que venham para a casa de Deus, um filho, uma filha, ou um pai, uma mãe, um irmão, nós oramos, nós pedimos, mas nunca forçamos, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que ela foi voluntária. E isto Deus procura, esse é o primeiro passo, irmãos. É nós reconhecermos que somos falhos, que somos pecadores, que somos pessoas que não temos condições nenhuma neste mundo, nós somos mortais. Mas quando nós vamos para a presença do Senhor, aleluias, Ele está pronto para nos receber. Aleluias. Então Maria tomou. Entendemos, irmãos, que a adoração, ela tem 2 princípios. Ela tem 2 princípios. É adorar com os lábios e com o coração. Hoje nós estamos vivendo uma época, eu sempre ouvi isso, que muitos adoram a Deus somente de lábios. O profeta Isaías disse isso. Isaías, no capítulo 29, no versículo de número 13, o profeta diz sobre Israel, como que eles adoravam a Deus. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. A adoração, irmãos, o princípio da adoração, ela tem que ser de lábios. Por isso que é um perigo, muitas vezes nós dissermos assim: eu sou crente, eu sou evangélico, mas como está o nosso viver? Como que está a nossa vida, o nosso coração? Aleluias. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Nós temos, irmãos, que entender que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, mas que adore de lábios, mas também de coração. Porque o próprio Jesus também diz sobre esta passagem bíblica, lá em Mateus, no capítulo de número 15, ele confirmando o que diz o profeta Isaías, no capítulo 15 de Mateus, no versículo 7, versículo 8, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías
a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus está procurando, irmãos, verdadeiros adoradores. E nesta noite, irmãos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. E nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos dizer: Senhor, eu te adoro. Mas na nossa vida, os nossos atos não condizem com aquilo que nós dizemos. Aleluia. A adoração, ela tem que ser voluntária. Segunda lição, irmãos, a verdadeira adoração tem um preço. Tem um preço, irmãos. Observe o texto a qual nós lemos, em João no capítulo de número 12, que houve um preço que Maria pagou. Ela pagou um preço. E vamos ver aqui. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus. De muito preço. Segundo dizem, aquele nardo valia 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Ela deu tudo. Então, a adoração, irmãos, ela tem um preço. Aleluia. Eu vejo muita gente adorando a Deus de qualquer maneira. Adora a Deus na igreja, mas lá fora está mentindo. Adora a Deus na igreja, mas lá fora está fofocando. Adora a Deus na igreja, mas lá fora está falando mal do outro. A adoração, irmãos, que Deus procura, tem um preço. É o sacrifício. Deus procura verdadeiros adoradores. A adoração tem um preço. Ela tem que pagar o preço. Aquela passagem bíblica de capítulo 25, das virgens, as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Nós vemos ali que as loucas não estavam interessadas, não tinham interesse nenhum, não estavam buscando, enquanto as prudentes estavam guardando o azeite. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. E aquelas virgens loucas saíram apressadas, pedindo azeite para as outras 5 prudentes. Nos dá azeite porque está acabando. As prudentes dizem: não tem jeito, se eu dermos para vocês, vai faltar para nós. E as prudentes dizem assim: vai aos que vendem e comprem. Aleluia. Vai aos que vendem e comprem. Elas não quiseram pagar o preço antes. Por isso que não estava indo para o encontro do noivo. Porque não pagaram o preço. A adoração, irmãos, tem um preço. Preço de humildade. A adoração tem um preço. Separação. Santificação. A adoração tem um preço, irmãos. Aleluias. A verdadeira adoração, irmãos, a verdadeira adoração, aqui nós confessamos com os lábios. Mas a verdadeira adoração é lá no nosso quarto. Lá no seu carro. Lamaná sobre a... Deus está buscando verdadeiros adoradores, irmãos. Nesta noite, aleluia. Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando, irmãos. Tem o preço. Lute. Pague o preço. Se rende aos pés de Jesus. Faça como Maria. O segredo de Maria é que ela estava sempre aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus, irmãos, é se humilhar. Estar aos pés de Jesus é reconhecer que é pequeno, fazer como João Batista. Que ele cresça e eu diminua.
Aleluia. Não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. João Batista, não sou digno. Deus está procurando verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração tem um preço. Dar o melhor. Aleluia. Dar o melhor, irmãos. Ela pegou o melhor e trouxe para ungir Jesus. Não devemos dar o pior para Jesus. Não, irmãos. Temos que dar o melhor, porque Deus fez o melhor por nós. Deus enviou o seu Filho Jesus, o único, unigênito do Pai, para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. Ele deu o melhor. Ele é merecedor. Aleluia. Ela deu o melhor. Ela deu nardo puro, de muito preço. Aleluia. E ela deu sem reservas. Ela não deu só uma gotinha para Jesus. Não, isso aqui é muito caro. Vou dar só um pouquinho para Jesus, irmãos. Não, ela deu tudo, irmãos. Ela entregou tudo. O adorador de verdade, irmão, entrega tudo a Jesus. Todas as causas, todos os problemas, todas as situações. Ele não toma decisões por conta própria, mas depende do Senhor. Aleluia. Muitas vezes você quer tomar decisões por contas próprias. Eu vou fazer isso, por causa disso eu vou tomar essa atitude. Mas o Espírito Santo diz, não, espere um pouquinho mais. Eu estou no controle dessa causa. Eu estou no controle dessa situação. Aleluia. Dar o melhor, irmão, sem reservas. Aleluia. Você sabe por quê? Olha só o texto. O texto diz assim. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Irmãos, encheu-se a casa, porque ela derramou tudo. Quando nós entregamos tudo para Deus, irmãos, a glória do Senhor é maior. Se ela tivesse entregado só um pouquinho, somente ali estaria sentindo o cheiro do nardo. Mas como ela deu tudo, deu o melhor, irmãos, a casa toda ficou cheia da glória, do cheiro, do sacrifício, aleluias, que ela fez para o Senhor. Vamos, irmãos, ser verdadeiros adoradores, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja magnificado, porque para ele e por ele são todas as coisas. Aleluias! A verdadeira adoração tem um preço. Aleluias! Mas outra lição aqui. A adoração toda somente a Jesus. Ela entregou tudo para Jesus. E agora chega Judas Iscariote. O texto diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Aqui está, irmãos, o coração de Judas. O coração de Judas não era totalmente de Jesus. Ele era discípulo de Jesus, estava com Jesus, mas ele não amava Jesus. Ele não pensava em Jesus. Ele não reconhecia Jesus. Porque se Judas fosse crente mesmo, se Judas fosse crente, ele dava glória a Deus, porque foi derramado sobre o Senhor e Mestre Jesus, Deus Todo-Poderoso. Não, para que isso tudo? Se desfez de Jesus. Em outras palavras, para que isso aí para Jesus? Não, ele não merece isso não, irmãos. Aleluia. Quando nós não glorificamos a Deus, quando nós não damos tudo para Jesus, nós estamos falando como Judas. Para que isso? Não, não precisa disso. Não, vamos dar para os pobres. Judas tinha um coração, né,
de servo, não, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra, vamos dar para os pobres. Parecia até alguém temente, uma pessoa que realmente tinha amor por Deus. Aleluia, irmãos. Tudo é para Jesus. A glória é dele. O louvor é dele. Aleluia. A adoração é dele. Por isso que quando nós louvamos a Deus, a glória é do Senhor. Por isso quando nós pregamos, a glória é do Senhor. Por isso quando nós evangelizamos, a glória é do Senhor. Por isso quando nós ensinamos, a glória é do Senhor. Por isso quando nós apresentamos a Jesus a uma vida e a vida se converte, a glória é de Jesus. É para ele, irmãos, é dele, somente dele. O verdadeiro adorador reconhece que tudo é para ele, por ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Entregue a sua vida de verdade a Jesus. Seja um verdadeiro adorador. Aleluia. Adoração somente a Jesus. Oh, aleluia. Mais, irmãos, uma lição. A adoração que nós damos para Jesus. Quando nós adoramos a Jesus, quando nós amamos a Jesus, quando nós servimos a Jesus, quando nós damos tudo para Jesus, quando fazemos tudo para Jesus, tudo para Ele. E muitas das vezes nós estamos em uma prova. E muitas vezes estamos precisando de algo. E muitas vezes, aleluia. E muitas das vezes, irmãos, até pensamos que Jesus não está perto. Mas o verdadeiro adorador, ele sabe que seu mestre está do lado. Ele sabe que passarão os céus e a terra, mas a palavra jamais há de passar. O verdadeiro adorador, irmãos, adora a Deus quando as coisas estão boas. O verdadeiro adorador adora a Deus quando as coisas estão ruins. Aleluia! Quando as coisas parecem que estão maus, parece que não tem jeito mais, é aí que devemos adorar a Deus, porque sabemos e confiamos que Ele está no controle. Aleluia! Para encerrar, irmãos, Deus, Jesus, Ele honra os verdadeiros adoradores. Aquele que adora Jesus de verdade, irmãos, ele não fica envergonhado. Ainda que o mundo olha e diz, coitado, está na prova, mas sabe que um dia a vitória vai chegar. Sabe que um dia o nome do Senhor vai ser glorificado na vida daquele adorador de verdade. Aleluia. Aleluia. Deus honra os verdadeiros adoradores. O texto de Mateus, que é a mesma passagem bíblica no capítulo 26, diz, aqui em João não diz, mas em Mateus diz, no capítulo 26, versículo 13, que diz assim: e em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Aleluia. Ela não ungiu os pés de Jesus porque ela queria fama, não. Ela ungiu os pés de Jesus porque ela era uma verdadeira adoradora. Ela não estava interessada em fama, em nome, e dizer, não, eu fiz isso. Não, de forma nenhuma. Ela fez voluntariamente, porque amava Jesus. Aleluia. Mas Jesus disse, olha, este evangelho, aonde esse evangelho for pregado, esta passagem bíblica vai ser falada. Aleluia. Ela não pediu a Jesus, foi Jesus que disse, eu vou honrar ela. E Deus vai te honrar, irmãos. Deus vai te honrar, irmã.
Se você adorar a Deus em espírito e em verdade, aleluia. Passa um dia, passa a noite, passa amanhã, passa um dia, 10, 15 dias, um mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas vai chegar o dia do Senhor te honrar, porque você honrou o nome dele. Jesus disse, aonde for pregado esse evangelho, esta passagem, esse ato vai ser falado, e nós estamos aqui nesta noite, falando dessa simples mulher, que adorou a Deus em espírito e em verdade. Eu quero convidar a Ana Lídia para louvar de novo com aquele hino, mais uma vez. Saiba de uma coisa, irmãos, aleluia, aleluia. Você entrou nessa noite aqui dizendo, Senhor, eu não faço nada. Põe a mão no arado, amado. Deus quer te usar. Deus quer levantar obreiros aqui nesta casa e obreiras. Aleluia. Deus quer levantar pastores, ministros, irmãs cheias do poder nesta casa. Deus quer levantar. Não pense que você não tem condições. Sim, Deus te chamou para essa grande obra. Deus não te chamou para você ficar parado aí. Deus te chamou para ser verdadeiro adorador. Deus te chamou para que você adore, para que o mundo possa ver Cristo em ti, para que o mundo possa ver a obra que Ele está fazendo, que Ele fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Esta igreja um dia vai ser arrebatada. Mas ainda, irmãos, nós estamos nessa terra para sermos adoradores. Aleluia. Nós estamos nessa terra para ser verdadeiros adoradores. Aleluia. Aleluia.